empresa, todo gestor, todo imperador que tem clareza nas operações, com certeza ele não fica com essas dores. Ele vai superando essas dores. Isso aqui são coisas pequenas, são meros detalhes, mas que isso com clareza nas atividades, deixar bem claro como que a empresa funciona na hora de mandar embora, manter ou promover, isso vai tirando essas pequenices do caminho. E aí você para de se preocupar com as desmotivações e você começa a se preocupar em avançar, olhar para frente. Falar, poxa, vamos começar a nos preocupar com os planejamentos dos próximos meses, dos próximos anos. Está começando mais um episódio do podcast do Zero ao Império. Eu sou o Rafael Temple e, como sempre, ao meu lado está o senhor Marcos Castro. Sua alegria, Marcão. Graças a meu bom Deus. Cadê aquele sorriso no rosto de motivação, alegria, entusiasmo de estar aqui? Claro, tem que ter, né? Tem que ter. Se não tiver... Não tem firmeza não, cara. Cadê? Se não tiver um sorriso, a vida não tem graça. É verdade. Tem que ter sorrisos. É verdade. E dentro de uma organização, dentro de uma empresa, sorrisos muitas vezes pode valer ouro, né? A gente sabe que as pessoas são movidas por sentimentos e quando você expressa um lindo sorriso, acredito que é o ápice da alegria. Então, eu quero saber de você. Que bonito, cara. Gostou? Nossa, gostou? Ficou muito Não foi uma bom. filosofia Nossa, muito ficou boa? muito. Mas vamos lá, né? Eu quero saber de você hoje, pra gente passar algumas dicas bacanas para os nossos amigos imperadores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que estão compartilhando os nossos vídeos. As dicas que eu quero saber de você hoje, como manter os colaboradores motivados. Sim. O que nós vamos discutir hoje sobre esse assunto? Sim. É um tema bem abrangente, né? Ele se encaixa muito na questão de entender o ser humano. Se eu pudesse já começar uma abordagem aqui inicial, é assim. Uma vez eu fui fazer um curso no Sebrae e a abordagem inicial da pessoa ali eu achei muito interessante e eu levei isso para toda a minha vida, quando se fala de ser humano. A primeira coisa é entender que o ser humano tem cultura, criação, valores e motivações diferentes uns dos outros. Certo. Então precisa entender qual que é a cultura, qual que é a criação, qual que é a motivação, qual que são os valores dessas pessoas, ou da pessoa, né, que você está lidando. Então isso é o princípio. Então entender que o ser humano é diferente, cada um tem uma perspectiva de mundo diferente do outro, cada um gosta mais do branco, outro gosta mais do amarelo, outro gosta mais do azul, um gosta mais de um time, outro gosta mais do outro. Entender que essa pluralidade e essa diversidade, ela é inerente ao ser humano e nem que você queira, por um decreto, você muda isso. Então, você pode falar assim, eu não gostaria que fosse assim, mas é assim que é e nunca vai mudar, nunca mudou. É meio pesado, nunca mudou. Porque como é que você vai controlar o ser humano para ser todo mundo igualzinho, gostar todo mundo do mesmo time, do mesmo sabor, da mesma cor? Você não vai conseguir mudar isso. Nem lá na Coreia do Norte, que é o mais radical dos ditadores. Sistema absolutista, você não vai né? conseguir, né? O ser humano nasce com essa... Você pega um pessoal fingido, né? Então, o cara pode até virar ali e falar pra você, realmente... Viva o ditador. Só porque você está mandando, realmente eu vou gostar mais desse corte de cabelo. Que na Coreia do Norte, corte de cabelo é obrigatório, igual do ditador, né? Nossa. Aí é uma pergunta bem óbvia, né? Todo mundo gosta? É óbvio que vai ter um outro que não. Vai ter um outro que sim, que gosta, mas não é assim, né? O ser humano, ele tem as suas especificidades, os seus gostos, né? Suas subjetividades. Então, entender que tem essa diferença, tá? Certo. E quando você fala de manter pessoas motivadas, né, olhando por esse panorama, você precisa entender uma coisa. O que também causa desmotivação? Interessante. Não dá para você falar assim, eu vou motivar o Rafael aqui a fazer esse podcast. Mas eu preciso primeiro entender o que não motivaria o Rafael. Estou falando até num termo futurístico, né? Certo. Assim, o que não motivaria o Rafael a não fazer esse podcast? Por quê? Porque a gente vai tratar os fatores de desmotivação para depois, com base no entendimento, tratar os fatores de motivação. Conhecendo o que desmotiva, você consegue motivar. Porque senão
você vai fazer mais ou menos assim, ó. Eu vou motivar o Rafael a fazer um podcast comigo. Como? Cara, eu vou fazer um belo de um almoço para ele. E nesse almoço eu vou fazer para ele um risoto de camarão. Oh. Eu nem sei se isso te motiva, entendeu? Eu tô fazendo um plano de ação que eu posso estar muito certo ou muito errado. E lembra que eu falo desde o primeiro episódio, no mundo dos negócios não tem achismo. Não tem achismo. Então, como que eu faço para saber o que desmotiva? Eu tenho que perguntar, eu tenho que entender. Fica muito mais fácil de uma empresa lidar com o funcionário quando a empresa, o RH, o dono, o chefe, qualquer pessoa chega para o funcionário e fala assim, quais são os seus sonhos? Cara... Não tem esse papinho de onde você quer estar daqui a 5 anos, não. Essa pergunta era legal. Isso aí é muito... É outra abordagem. Eu tô falando de uma abordagem humana. Tá. O que você quer fazer da sua vida? Então meu sonho é fazer faculdade de direito, tal, mas eu sou pobre, não tenho dinheiro. Cara, a empresa tem que entender que de alguma certa maneira ela tem que ajudar o funcionário dela a cumprir o sonho dela. Vou dar um exemplo. Eu sou de chão de fábrica aqui, eu aperto o parafuso na roda do carro aqui, de uma montadora, mas o meu sonho é ser advogado. Então, uma coisa que um amigo meu falou, eu nunca esqueço. Muita pouca gente está onde não merece. Porque se o cara realmente está motivado, o sonho dele é ser advogado, ele está operário. Ele não é operário. É verdade. Ele está ali só apertando o parafuso, mas assim, cara, cada centavo que eu ganhar aqui vai ser para minha faculdade de Direito. E se essa pessoa for resiliente e perseverante, ela vai entrar na faculdade de Direito. Tá. Então, o papel da empresa, a empresa, ela não desenvolve carreira de ninguém. Nenhuma empresa é desenvolvedora de carreira. A empresa desenvolve você para os negócios dela. Certo. A atividade fim dela, né? Certo. Eu trabalhava em consultoria empresarial. A empresa me desenvolvia para tratar os interesses da empresa, não os meus interesses. Porque eu sempre quis ser professor, eu sempre quis dar aula, eu sempre quis ir para o ramo acadêmico. A empresa não estava nem aí para mim. Não queria nem isso não interessa. Você vai aprender, você vai estudar, mas para chegar lá no cliente B e resolver o problema do cliente B. Se você vai ser professor, isso é problema único, exclusivo seu. Então, a empresa ela tem que ter um ambiente... isso que eu estou falando não interessa a porte de empresa, tá? Não interessa se é indústria, se é comércio, se é serviço. A cultura que um imperador tem que criar dentro da empresa dele para ser uma empresa que as pessoas falem assim, cara... Valeu a pena trabalhar aqui, sabe? Ou pelo menos a pessoa fale, trabalhei lá e não fui lesado. Né? Pelo menos isso é assim, é entender que as pessoas que trabalham com você ou para você, né, elas não são desenvolvedoras do seu negócio. Elas também têm interesse, vida, cultura, motivações próprias, né? Então, precisa entender. Não estou dizendo que é tua obrigação falar para o cara assim, hoje você aperta parafuso aqui para mim, né? Eu sou mecânico, você é o meu auxiliar de mecânico, mas o seu sonho não é ser auxiliar de mecânico por causa da vida, é ser engenheiro. Então, assim, eu não vou pagar a tua faculdade de engenharia que eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer de tudo para que você consiga realizar o teu sonho. E isso pode ser até motivacional, cara, sabe? Sim. Pô, vamos lá, não desiste do teu sonho, vai lá, batalha, entendeu? Então, dentro de tudo isso que você está falando, correto? Você iniciou a sua fala dizendo, vamos primeiro conhecer o que desmotiva, para depois a gente entender o que motiva. Então, conhecendo o que desmotiva, a gente sabe o que motiva. Cara, porque assim, você falou um assunto que é interessante. Cada pessoa tem uma cultura, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um estilo, tem uma criação. Sonho. Dentro da empresa, fica difícil você resumir isso. Fica difícil você tornar claro e levar o objetivo adiante, porque são várias pessoas. E a forma que você enxerga para aquilo que desmotiva é o quê? O que você enxerga? Existem fatores de desmotivação que são globais. Certo. Né? Que não independe do ser humano. Independe do ser humano. Eu não vou citar todos aqui, senão vai cair num outro tema. Eu vou só citar alguns e vou falar... São vários. São vários. Eu vou citar alguns que são os mais comumente, né? Os que comumente acontecem. Certo. Normalmente é o quê? Dinheiro. Salário. Poxa, entendi. Então o cara acha que ganha pouco, pronto, acabou, isso é um fator de desmotivação.
Quando você ganhar, quando você acha que ganha, veja só, porque eu tô falando do acha, vou chegar lá. Quando você acha que você ganha pouco, pronto e acabou, você fica desmotivado. Porque tem preço e valor. Preço e valor. Que então, a pessoa tem na cabeça dela ali um preço. É o preço. E ela também tem um valor. Pô, eu acho que eu sou um cara valioso. É assim, ó. Eu ganho, você vai trabalhar para mim, tá? E seu salário aqui vai ser R$750 para trabalhar 4 horas. Aí o cara fala, poxa, mas é muito pouco. Sim, então assim, faltou contexto, né? Ele acha que é pouco, pronto e acabou. Então, beleza. Ele está procurando uma remuneração maior. Ele não quer saber quanto ele vale no mercado. Ele não quer saber se as habilidades dele são condizentes com aquele salário. Ele não quer saber nada. Ele olhou para o salário e falou, é pouco, acabou. Agora, você imagina essa postura irredutível trabalhando. O cara está ali, exercendo as atividades dele no dia a dia, pensando, caramba, eu ganho pouco. E cada vez que chega mais serviço, a pessoa não está motivada, né? Não, totalmente. Ele está ali, que saco, mais coisa para fazer. Exatamente, eu ganho um pouco. Ah, lá vem o chefe, tem mais um projeto, coloca assim, pô, mas a pessoa às vezes, meu pai fala bastante, de, tipo assim, quando você está na empresa, há um acordo. Geralmente o empresário, ele chega com você através do RH e fala, olha, aqui nós pagamos tanto, nós desenvolvemos tanto, nós esperamos de você isso. E aí o cara chega, começa a desenvolver um bom trabalho, chega mais serviço, e aí ele fala, cara, tá só chegando. E não vem um reconhecimento. Então, é uma coisa que realmente fala, não, cara, não pode ser. Você vê que é engraçado porque você sempre vai... não dá para olhar para um ponto de desmotivação e falar que ele, isolado, gera todo o desencadeamento de desmotivação. Nunca é assim. São uma série de fatores que, somatizados, né, eles vão gerar a total desmotivação. E é fácil você ver como uma pessoa está desmotivada. A desmotivação, assim, ela começa... O primeiro ponto, que é normal, é chegar atrasado. Ela começa a chegar atrasada. É mesmo? Você já percebe que é ali que o cara... É ali. Não, sério? Quando o cara começa a não querer mais chegar no horário, ele não acha legal estar lá no horário, você já começa a perceber que é um fator de desmotivação. O segundo fator de desmotivação são as ausências, as faltas. Né? Aí começa. Já começa no atrasado, depois nem vai. Se começa, o atestado médico, né? Eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou trabalhar, tal. E o problema é que, assim, a pessoa desmotivada, ela trata o cliente mal e quem paga por isso é a empresa, entendeu? Então sempre vai cair nas costas da empresa. Então é melhor você sempre ter um plano de ação para você não sofrer as consequências disso na ponta. Porque perder um cliente é... Então, porque aí, eu sempre falo, a clareza, o contexto, ele salva. A pessoa precisa entender que quem paga o salário dela não é a empresa. É o cliente, né? A soma das rendas dos clientes que pagam os salários. Então, o dinheiro sempre é, dentre, né, alguns profissionais, sempre um fator de desmotivação. Alguma outra coisa também. Medo de ser mandado embora. Quando não tem contexto da atividade, né, a pessoa chega e fala, Rafael, vem cá rapidinho, vamos lá. Assina aqui para mim, seu trabalho é só ficar assinando aqui, depois eu te explico com calma o que você vai fazer, tá? Só vai assinando. Você não sabe a atividade fim do que você está fazendo. Você não sabe de onde vem esse documento, para onde vai. Seu trabalho é só assinar, é só carimbar, sabe? Seu trabalho é só fritar hambúrguer, seu trabalho é só furar, colocar parafuso. Fica totalmente... Aí o cara fica assim, caramba... Ele começa a tirar as próprias conclusões. Eu acho que o medo de ser mandado embora também, Marcão, eu vejo assim, que o ser humano, embora seja ruim, mas para algumas pessoas, tá? Tem gente que gosta. Quando você recebe um relatório, quando chega aquela época de vamos fazer as análises da pessoa, do seu desenvolvimento, feedback, famoso feedback. Acredito que quando a pessoa não tem um feedback, e como você sempre fala em todos os episódios, quando você não demonstra o objetivo, sabe? Não está claro o que eu tenho que fazer. Exatamente, eu quero que você chegue ali. Quando a pessoa não sabe se ela está fazendo bem feito ou mal feito, ou se não vem alguém que, parabéns, cara. Parabéns. É isso mesmo. É isso, esse é o caminho. É isso onde, como você disse, eu estou sendo treinado para desenvolver os interesses da empresa. Então eu ofereço o meu serviço lá e sou remunerado por isso. Só que quando tem o feedback, a pessoa percebe, cara, não estou no caminho certo. Não estou no caminho certo. Ou
estou no caminho certo. Mas dentre isso, tem um fator assim, o quanto a empresa costuma mandar as pessoas, por exemplo, se tiver nota, as pessoas que tiveram nota 3 nos últimos 2 feedbacks. Eu não sei. Então, isso muitas vezes a pessoa fica meio insegura. Fala, cara, eu não tenho um retorno. Não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado. Eu não sei se a empresa manda embora, não sei se a empresa... Onde que entra o medo? Você não tem retorno, você não tem feedback. Você só está trabalhando. Você senta a bunda na cadeira e trabalha. Aí você é chamado a atenção. Teu superior chama a tua atenção. Fala, Rafael, por favor, tira o óculos, aqui não pode trabalhar de óculos. Então, isso não torna uma decepção para a pessoa? Aí você fala, caramba, droga. Então, por quê? Qual que é o remédio disso? Se tá claro quais são os critérios de desligamento, certo, você fala, putz, beleza, foi só uma chamada de atenção. Eu não podia ouvir música, por exemplo, beleza. Você não vai diminuindo aquela sensação de... E a pessoa com medo, rapaz... Aí é dureza. Por mais experiente que ela seja, ela com medo, ela não performa bem. Por causa da atenção, né? Ela fica indecisa, ela fica insegura. Ela tá mais preocupada em agradar o chefe de, ai caramba, será que minha camisa tá alinhada aqui? Eu vou tomar bronca? Ela tá preocupada com um monte de detalhes banais, fúteis, que não vão agregar na performance da atividade dela. Quando ela deveria estar preocupada com o quê? Com a execução, com a performance, com a atividade fim dela, com a entrega para o cliente. Não, ela está preocupada com a camiseta. Ela tá, o cabelo está um pouco desarrumado aqui, a barba, eu não fiz a barba. Sabe? Então, assim, a ausência da clareza do quais são os critérios de promoção, os critérios de permanência, os critérios de desligamento, causa esse medo. Então, a pessoa com medo de ser mandada embora, qual que é o problema? Rapaz, ela não vai performar certo. Sim. Ela vai viver com medo, ela vai errar mais. Nossa, a insegurança é horrível. É porque a insegurança tira a atenção. E outra coisa, a pessoa insegura, ela sente vergonha. Várias vezes já fui em alguns locais para comer, onde a pessoa está sendo treinada para ficar no caixa ali, e ela tá vermelha, ela tá rindo, que ela tem que tratar o cliente bem, mas ela não sabe. O cliente pede uma coisa lá e peraí só um minutinho. Fulano, você pode me ajudar aqui? E sabe, assim horrível, é uma sensação horrível. Quando acontece isso comigo, eu tento ser o mais cordial com a pessoa possível. Eu também, porque assim, gente... É ser humano. A gente sabe que na pele daquela pessoa a gente passaria a mesma situação. Esse medo de ser mandado embora não ajuda em absolutamente nada. Não ajuda em nada. Nada. Não vai ter nada de benéfico para a empresa isso, a pessoa ter medo de ser mandada embora. Por isso que eu sempre friso a clareza na atividade. Qual que é o objetivo daquela atividade? Contexto. Você está... É que eu fico lembrando aqui dos meus primeiros empregos, né? Das primeiras vezes que eu trabalhei, eu fiquei pensando, caramba, que falta faz alguém, sabe, um líder de verdade, de falar assim, calma, você não vai trabalhar, senta aqui, vou te explicar. A empresa, essa é uma pergunta que quase ninguém sabe responder. A empresa ganha dinheiro assim, é assim que a empresa ganha dinheiro. Os nossos clientes são A, B, C e D. Dentro das nossas atividades tem a área 1, 2, 3, 4, 5. Você está na área 3, né? Seu departamento é esse. Então você vai fazer essa atividade que passa por tudo. Sabe? É uma coisa simples, gente. Isso é uma conversa que não dura nem 3 minutos. Mas não, né? Eu tinha que ficar ali, tipo, olhando para os lados. Tipo, beleza, o cara mandou eu clicar aqui. Aí tem que anotar, né? Clicar ali, assim, totalmente descontextualizado. Dura quando você fica experiente nisso. Aí, se alguém chega e fala assim... Você falou uma coisa que é verdade. Você fica experiente naquilo, você fala, mas por que você faz isso aí, meu? Tinha um amigo, olha só que interessante. Tinha um amigo meu que ele tava me ensinando a tocar uma música na guitarra. E aí eu tava fazendo errado. Ele falou, faz devagar e depois você tenta acelerar, porque senão você vai aperfeiçoar o erro. Olha que, cara, exatamente o que você está falando. O cara aprende sem contexto, ele vai aperfeiçoando os erros, aí começa a criar... é difícil. E eu acho que para depois você ressignificar... Não, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu aprendi assim, cara. E ainda mais você que era autodidata na questão do violão, eu acho que é mais difícil ainda. Porque é igual dirigir, cara. Exatamente. Você aprendeu aqui com o teu pai. Você vai para outra escola. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu não esqueço em questão do dirigir, que faz sentido para qualquer coisa do ser humano, meu pai falava assim, não coloca o pé na embreagem. Não fica com o pé na embreagem. Parou no farol, tem pessoas que costumam colocar o pé na embreagem. Até um dia que meu pai me falou isso, eu falei, sério, é coisa frescura do meu pai. Um dia nós fomos um mecânico, né? Problema, embreagem. Embreagem baixa.
Daí o mecânico falou assim, você costuma ficar com o pé na embreagem? Queimou a embreagem todinha. A gente não tinha esse costume, porque a embreagem estava um pouco velha, mas meu pai falou, tá vendo? É isso. Que a embreagem tem um sistema, me explicou, então assim, tem pessoas que têm esse costume e acham que não tem nada a ver. Nada a ver, aperfeiçoaram o erro. E aí é o vício, né? O famoso vício. E você vê que de uma certa maneira, você aprender errado e ficar muito bom no erro, vai lesar você de alguma maneira. Vai tanto te lesar como lesar, consequentemente, os amigos, os colegas, as áreas da empresa, num todo. A outra coisa na ausência também dos objetivos, nas ausências dos critérios, gera uma sensação de injustiça. Nossa, interessante isso. E isso é inerente ao ser humano. A sensação de injustiça é coisa de criança mesmo, né? A criança, quanto mais infantil você é, mais injustiçado você se sente. É porque a injustiça ela é uma linha muito próxima do reconhecimento. Elas trabalham muito tênue. Muito próximo. Então, você chega numa empresa e você começa a fazer Você não teve direcionamento, você vai fazer as suas autoanálises, né? Você vai se analisar sozinho. Então, você vai fazer assim, poxa, eu estou numa empresa onde eu estou com o primo do dono aqui, né? Então, na hora de ser mandado embora, com certeza ele não vai mandar o primo, vai mandar... Então, você começa a ficar com aquela sensação de injustiça, sabe? Aí você toma uma chamada de atenção, você fala, por que chamou minha atenção, não chamou a atenção do fulano, sabe? Tudo vai gerando injustiça. Você começa a se sentir injustiçado. Por quê? Porque não tem clareza. Certo. Né? Tudo fecha na clareza. Tudo fecha na clareza. Então, toda empresa, todo gestor, todo imperador que tem clareza nas operações, com certeza ele não fica com essas dores. Ele vai superando essas dores. Isso aqui são coisas pequenas, são meros detalhes, mas que isso com clareza nas atividades, deixar bem claro como que a empresa funciona na hora de mandar embora, manter ou promover, isso vai tirando essas pequenices do caminho. E aí você para de se preocupar com as desmotivações e você começa a se preocupar em avançar, olhar para frente. Falar, poxa, vamos começar a nos preocupar com os planejamentos dos próximos meses, dos próximos anos. Bom, isso são só alguns fatores. Existem muitos de desmotivação. Desmotivacionais. Tá. Só vou falar um último, para as pessoas não acharem que é só empresa pequena. Essas coisas também acontecem em empresas grandes. Eu vi uma pesquisa com diretores executivos, né, pessoas que estão quase virando presidentes de empresas multinacionais, perguntaram para eles, qual que é o seu principal medo dentro das empresas? E eles falaram, estabilidade. Se você pudesse mudar alguma coisa, né, na sua carreira, o que você gostaria de ter na sua carreira? Ele falou, mais de 42% falaram, eu gostaria de ter uma sensação de estabilidade melhor. Olha, diretor executivo. O cara construiu uma carreira de anos. Um diretor executivo deve ter lá quase seus 40, 50 anos de idade, não é um moleque, falando, eu gostaria de ter estabilidade. Marcão, você puxou essa parte, esse assunto, e é muito legal, sabe por quê? Agora você está falando, eu estou pensando aqui. Nós, seres humanos, estamos constantemente correndo atrás da estabilidade. Para tudo, né? Para tudo. Cara, às vezes você se identifica com um grupo com uma certa ideologia. Então, aquela ideologia, você acha, não, se essa ideologia for implantada, nós estaremos seguros. Segurança. É segurança. A sensação de segurança. Mas isso é tudo muito falso. Sabe por quê? Porque, no final, todos nós vamos morrer. Então, o que muda? O que muda para mim, Rafael, lógico que a vida não tem uma fórmula, essa é a minha fórmula, é viver. Então, você vai vivendo da melhor forma possível. Mas a estabilidade, ela não existe. Porque hoje eu estou de pé, amanhã eu estou caído. Não, a gente tá citando um exemplo aqui, presidente de empresa multinacional não tem estabilidade. Não tem nenhuma. Não tem. Às vezes o funcionário olha para o presidente como se ele fosse intocável. Já vi um vídeo, tem um vídeo no Facebook que é muito engraçado, no LinkedIn, perdão. O cara faz um vídeo no exame demissional falando, pessoal, como a vida é legal, eu acabei de ser mandado embora por ela, que era a menina de RH, e a menina de RH também foi mandada embora. Ela tá aqui comigo no exame demissional, sabe? Você tá brincando. Então, assim, é sério. Você vê, uma coisa... Já conheci vários casos de escândalo com presidentes de empresa, né? Sim. Que foram mandado embora. Você vê, e no outro dia o cara começa uma vida como um cidadão normal. Ele tá sem emprego. Mas ele tem muito dinheiro.
independente do que ele faz com o dinheiro ele está dele, sem emprego. Ele é um cidadão normal, desempregado. comum, Desempregado. Desempregado. Então, assim, o ser humano ele busca essa estabilidade, mas sabendo que a estabilidade é algo que é uma sensação falsa. É intangível. Isso A segurança, ninguém está seguro. Não. 100% não. Não. Isso aí, nem o dono do próprio negócio. Ele pode perder tudo amanhã. É a mesma coisa que você falar do casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Não existe. Então, são alguns fatores, por exemplo, o que eu gosto muito de prezar é o respeito. Sim. Quando perde o respeito, cara, acho que vai desmoronando ali aos pouquinhos. Não só no casamento. Qualquer relação. Qualquer relação. Por isso que eu falo, o que mantém a estabilidade é o respeito. É você entender, você falou muito bem, pelo menos ao meu ver, quando você entende que aquele cidadão ali é um ser humano, que ele tem sonhos, que ele tem uma cultura, que ele tem uma criação, e você respeita aquilo. Eu respeito isso. Porque a gente quer muito que as pessoas sejam iguais a nós, né? Que é muito difícil. E existem culturas muito rígidas. Isso é difícil e chato. Existem culturas muito rígidas, eu não vou citar aqui, né, para não ser xenofóbico, que eles acham que nós brasileiros temos que ser iguais a eles. E não dá. Sinto lhe dizer. Eu já trabalhei com americano, é uma outra cultura, é fora da nossa realidade. Sabe? Então, assim, se um brasileiro vai trabalhar com árabe, é outra cultura. Se um brasileiro vai trabalhar aqui com um colombiano, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a equipe colombiana. É loucura. É muito. Nossa, cara. Eu já trabalhei com árabe, cara. E aí? Cara, é grito. Os caras gritam, os caras falam sério, eles falam sério. Não, eles são sérios. Mas quando você vai ver, é sério, de verdade. Quando você vai ver, ele estava só tratando aquele ponto. Não é nada pessoal. Eles são muito sérios, né? Eles são bem... Não, eles brincam, eles fazem... Mas quando o assunto é negócio, eles não tem brincadeira. Sérios. E eles, assim... É que o brasileiro ele é muito sentimental em relação aos... Eu lembro que eu tive que treinar uma pessoa para trabalhar com esses árabes. Quando eu cheguei, eu já tinha uma noção, mas era muito pouco. E aí... começou o xingamento, sabe? Os caras xingavam. Ah, você é burro. Só que eles falam meio estranho. Ah, você é burro, isso é uma coisa fácil de fazer. Por que você fez isso? Não vou, agora não, eu quero que você dê um jeito, eu não vou te ajudar em nada, tal. Só que assim, era um jeito é o jeito que eles enxergam de chegar no objetivo deles. Não era nada pessoal. Era cultural. Cultural. E aí, quando eu entendi isso, eu não ficava nem nervoso. Eu nem ligava. Simplesmente é a forma como ele tem de se expressar. Mas eu vou falar assim... Quase todos. O brasileiro ele tem uma maneira totalmente fora do comum. Sabe qual que é o europeu é muito mais fechado. O negócio do brasileiro é o seguinte. Parece que ele está de... É estranho isso que eu vou falar, porque não são todos. Mas parece que o brasileiro está de bem com a vida. Em alguns setores, né? Porque quando você pega aqueles caras que trabalham mais executivos, essas coisas, são mais sérios. Mas quando você pega assim, um lado mais operacional, uma área mais administrativa, assim, mais tranquila, você vê lá, meu cara tá de bem com a vida, cara. E aí você olha para o europeu, eu tava vendo um vídeo de uma moça que vem da Alemanha, e ela tava brincando, como que um alemão se porta no elevador. O brasileiro, ela falou o brasileiro primeiro. Tá sol, né? Caramba, esse elevador aqui tá indo rápido, nossa. O alemão, se você falar isso pra ele, fala, acabou o assunto. Acabou, E não tem por que falar se tá calor. Se você não tá sentindo calor, é porque tá calor. Você entendeu? Ele é mais seco. Mas o brasileiro não, o brasileiro tem aquele negócio do contato. Quando você vai vender para um brasileiro, coloca o produto na mão dele. Sinestésico, ele gosta de ver. Então, dos europeus não, ele quer ver, mostra o manual, eu quero ver o desempenho, o desenvolvimento, para que esse produto me oferece. Nos Estados Unidos, a Volkswagen fraudou um laudo de poluição de um carro. O carro poluía pra caramba e a Volkswagen pagou uma empresa para falar que não poluía. Isso eu estou falando claramente aqui porque é um escândalo, né? Que já até resolveram. Então isso eu posso falar claramente. Tem um documentário na Netflix, Na Rota do Dinheiro, que fala sobre esse caso, inclusive. Sabe o que aconteceu? Os americanos começaram a devolver o carro. Você está brincando, sério? E eu acho, na minha humilde opinião, que se acontecesse isso no Brasil, ninguém devolveu o carro. Isso é só uma opinião, tá? Para quem gosta de carro da Volkswagen... Não estou criticando, estou falando de cultura mesmo, né? Então, assim, carro nos Estados Unidos é muito mais barato, essa coisa toda. Sim, não vou entrar em detalhes, mas assim, você vê... aí uma cena famosa é um deserto lá, que a Volkswagen jogou todos os carros no deserto, porque ninguém queria comprar mais o carro.
Sério? Então você vê, né? O nível que chega. Eu não imaginava isso. A questão de tudo isso, todos esses problemas. Quais são as curas? Existem curas, existem. E eu volto a dizer, você não planeja para não errar, você planeja para minimizar a margem de erro. Então, quando a gente fala de fatores desmotivacionais, como que eu faço para motivar? A primeira coisa é deixar tudo bem claro. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando que assim, eu já trabalhei em empresas que os diretores, os sócios, né, eles faziam reuniões semanais falando, pessoal, nós temos que bater uma meta de 1 milhão até dezembro. Quem é mais inteligente sabe que assim, se o cara está falando que tem que bater uma meta de vender 1 milhão até dezembro, é porque precisa do dinheirinho para pagar meu salarinho. Né? Se o cara for um pouco inteligente, ele fala. O cara que é um pouco menos inteligente, ele fala assim: é uma meta de vendas, né? Meta só mais uma. Meta. É assim. Se o cara tem uma meta, é porque ele falou: caramba, o meu custo é de tantos mil por mês. Para eu cobrir esses tantos mil, mais o lucro eu preciso de. Então, assim. Eles faziam reunião semanalmente, falando, pessoal, temos uma meta e tal. E aí, quando eu falo de ter clareza, é clareza de tudo mesmo. A clareza, ela vai minimizar 80% essas dores que nós citamos aqui. É jogar real e não ter vergonha. Você não precisa abrir 100% do que está acontecendo, porque eles não precisam saber. Mas faz uma reunião com a tua equipe, com os teus funcionários e fala, pessoal, a situação é essa. Né? Nós temos que ter um faturamento aí acima de 40 mil por mês. Né? Não precisa falar quanto faturou, pode falar não batemos esse faturamento esse mês, ou batemos, né? Ou superamos, não precisa falar números exatos, fala, precisamos de um faturamento, né, de tantos mil. Transparência, não precisa ficar abrindo 100%, sim. Mas assim, você vai jogando nas pessoas uma sensação de caramba, você faz parte disso. Exatamente, olha que legal, ele não precisava e está falando para mim. Primeira coisa, clareza, pessoal, nós temos o objetivo de faturar tantos mil por mês até dezembro, nós temos o objetivo aqui de captar mais clientes até o final desse mês, né, de vender mais para os mesmos clientes, vai jogando os objetivos. E vai mostrando as etapas, né? As etapas, tal. Então joga todos os problemas, fala, pessoal, nós temos um problema, né, político, econômico, macroeconômico, nossas importações aumentaram, nossas exportações aumentaram, ou nossas importações e exportações diminuíram. Não estou falando do Brasil, né? Estou falando como você empresa, né? Então a nossa empresa está nesse cenário, seja ele bom ou ruim. Você tem que jogar real. Mostra o oceano pro cara, não é mostra mostrar o barquinho. Não interessa se está bom ou mal. Tem que falar. Pessoal, sim. A situação é essa. E segundo ponto, o que estamos fazendo para sair dessa situação ou para se manter nessa situação, já que tá bom? Então vamos para nos manter. O que nós vamos fazer? Isso. Né? Então, assim, deixar claro onde estamos, para onde estamos indo e o que estamos fazendo. Certo. Se você, numa reunião de 15 minutos, deixar esses 3 pontos bem claros, você pode ter certeza que todo mundo vai sair da reunião com uma sensação de eu sei onde eu estou pisando agora. Cara, isso que você está falando é tão forte, tão forte. Quando eu trabalhava numa empresa, o chefe reclamava muito do time, muito. Mas ele reclamava para a líder do time. Uhum. E a líder do time ficava sem jeito de conversar com a equipe. O que acontecia? O cara não tinha capacidade, ele não tinha capacidade de fazer o que você está falando. Uhum. Ele era chefe, né? Lógico que a gente está falando aqui para imperadores. Para quem está construindo um império. O cara que está construindo império, muitas vezes ele vai contratar um cidadão desse, que aí vai coordenar uma equipe, e aí o cara coordenando essa equipe não tem esse tipo de clareza, mas ele tem o quê? Ele reclama da equipe. E aí? A pessoa, mas só vem reclamação, não tem uma estratégia, o cara não põe a pele em risco, é simplesmente o time pelo time, a gente tem que sentir o que está indo bem, como você explicou muito bem, não tem um feedback, não tem nada. É o que eu acho. Eu acho que tá bom, eu acho que tá ruim. Eu sei fazer assim, aprendi assim, eu desenvolvo desse jeito, e não tá lá atendendo o objetivo da empresa, vem a reclamação, o cara fala, poxa, então deixa claro o que você quer, como você quer, sabe? Então, quando você vê isso que você está falando, é tão forte, que realmente motiva. Quando o cara fala, cara, que legal. Agora eu sei onde eu tô. Cara. O trabalho de um gestor, de um imperador, eu acho que é um trabalho parecido com o de um maestro. Você vira as costas para a plateia, orquestra tudo, planeja, faz estratégia, monta. Depois que você termina teu trabalho, aí sim você vira e vai ser aplaudido.
Sabe? Então, tem que ser um trabalho assim, ele não tem que estar preocupado com holofote, com nada. Ele tem que estar preocupado assim, cara, eu preciso pensar daqui para frente. Se está ocorrendo todas essas desmotivações, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. Eu tenho que ficar o tempo inteiro aqui e não sei o que, Bibi. E o que eu estou falando aqui não é... Trás eu não li dentro, no livro. Né? Eu não li no livro. Eu aplico até hoje na empresa. Então, assim, funciona. Eu não estou falando nada. Olha, não estou falando nada aqui que vai precisar você ir para Harvard fazer um... Não. É só assim, ó. Vamos deixar claro. Quando eu falo deixar claro, não é fazer uma reunião de 5 minutos e falar um monte de palavra bonita. Não, é assim, ó. A gente quer chegar com 800 mil de faturamento por mês até dezembro, tá? Para isso, eu preciso que vocês comecem a ser um pouco mais dinâmicos nas vendas, tá? Então não dá mais para perder 8 horas com venda. Agora vai ter que perder 1 hora por venda, tá? E aí você vai, formaliza e deixa isso claro. Manda no e-mail, põe na parede, não interessa, entendeu? Depende da tua realidade. As pessoas se lembrem, né? Deixa claro, o cara tem que olhar e falar assim, tá, então beleza. Por quê? Se eu chegar aqui com você, sentar com você e falar assim, Rafael, a partir de hoje, cara, a gente precisa começar a usar só camiseta azul, tá bom? Tá bom. Na manhã você vai vir de camiseta azul, depois de azul. Vai chegar um dia que você fala, minha camiseta azul tá suja. Eu vou usar uma preta aqui que é parecido com azul. Vai se perdendo. Sim. Por quê? Porque a pessoa não tá ali. Tem uma coisa que é legal que eu ouvi, não sei se é verdade, mas eu achei muito interessante. E eu acredito muito nisso. Eu acho que tem chance de ser verdade. Uma mulher queria emagrecer. Aí ela colocou uma foto dela, ela imprimiu uma foto dela magra e colocou no espelho. Magra? Magra. Olha só. Né? E toda vez que ela abriu o guarda-roupa dela, no espelho do guarda-roupa dela, ela se via magra. Aquilo foi subconscientemente ajudando ela no alcance dos objetivos. Que legal. Então, você formalizar, você deixar claro para a pessoa estar sempre olhando, visualizando aqui, vai lembrando, sabe? Vai implantando no subconsciente. É importante o imperador observar isso, porque o cara acha, simplesmente vamos operar. Não, para operar, cara... A gente vai falar sobre como implementar uma cultura. É assim, é porque... E aí eu vou deixar claro por que é importante você formalizar. Boa. Legal. Então vamos deixar esse gostinho aí. Vou deixar claro. Eu ia falar, mas vamos deixar esse gostinho. Então, assim, ó, se você não trata esses fatores de desmotivação, esses e os outros, né? Existem muitos outros. Mas assim, se você não trata, se você não faz nem o básico do que a gente está falando aqui, as chances de você ter um negócio que está caminhando para a falência são grandes. Caramba. São grandes. Então, assim, porque nós citamos poucas coisas, nós citamos poucos exemplos, nós citamos poucas soluções. Existe um oceano para ser tratado. Então, se você não faz nem o mínimo, como que você quer... É o famoso, eu só quero solução, né? Eu quero solução. Traz solução, mas não é assim. Tem um processo, tem uma caminhada, né? Tem um processo. Para você chegar até lá, você precisa ir. Eu tô falando de coisa básica. Qualquer coisa básica que eu tô falando, deixe claro. Coloca no papel os objetivos, deixe claro. Os objetivos da empresa, o que cada um faz, contextualiza, faz no Excel, faz no PowerPoint, faz no Word, desenha na mão, não interessa, mas desenhe. Mostre para a pessoa, fala, aqui nós temos esse organograma, nós temos essas áreas têm gerentes, os gerentes são fulanos, fala pelo nome, chame as pessoas pelo nome, não chama de gordinho, magrinho, fininho, é nome, a pessoa nasceu com o nome. Eu abomino isso. Né? Legal, é verdade, mas tem isso mesmo. Chega aí, menino. A minha esposa, às vezes, quando ela fala com alguém assim, mas tem nome, cara. Não. Ela falou, menino, que ela é professora, então eu falo, menino, vem aqui. Às vezes chama um amigo meu de menino e fala, o cara tem nome, cara. Eu vou falar, eu não tô sendo hipócrita, porque todo mundo que me conhece, você também é assim, É assim, ó, eu vou num restaurante, eu pergunto o nome do atendente. Qual o seu nome? É Carol. Carol. Por favor, eu chamo de Carol. Esse negócio do nome. Carol, por favor, quando eu vou chamar, Carol, é nome. Marcão, esse negócio do nome, cara, isso aconteceu comigo essa semana. Eu tô fazendo uma reforma lá, tal, no imóvel. Aí o que acontece? Eu não conheço nada, eu sou menino de casa. Então, eu tô indo para um apartamento, então, o que acontece? Eu estacionei meu carro e o vizinho do lado, é vaga sorteada, mas o vizinho do lado foi sorteado para ficar do lado da minha vaga. Então, somos vizinhos de apartamento e de vaga. Nossa! E a vaga é apertada, e o cara tem um carro lá grande e tal. É um carro grande, é uma SUV. Cara, é um SUV. Aí o cara chegou, meu primeiro dia lá, primeiro dia que eu estacionei o carro de frente e tal, e era meio apertado. Daí aconteceu um problema lá, minha esposa ela foi com outro carro pro imóvel. Quando chegou lá, eu cheguei mais cedo, ela chegou mais tarde, eu estacionei dentro. Ela nem sabia que eu tinha estacionado dentro do imóvel, lá no prédio.
Quando ela chegou, ela estacionou lá fora, tudo. E a gente tava com a porta aberta, o vizinho chegou do trabalho, com as caixas assim. Chegou do trabalho, já chegou falando um monte pra ela. Ela tava na porta. Poxa, você estacionou o carro lá embaixo, que não dá nem pra abrir a porta, que não sei o que e tal. E não sei o que lá. E eu tava lá no quarto. Quando eu ouvi meu pai falando assim, ó, Rafael, vem aqui. Aí eu cheguei lá, só escutei o cara falando, porque tem que pôr a vaga assim, não sei o que e tal. Aí eu falei, boa noite, tudo bem, não sei o que. Então, sobre a vaga lá, não sei o que lá. E eu assim, opa, como é o nome do senhor? Qual é o seu nome? Na hora, mas assim, isso foi espontâneo. Mas tanto fazer isso, sim. O cara pegou e fez assim, meu nome é Marcos. Foi bem, é Marcos o nome dele. Meu nome é Marcos. Eu falei, seu Marcos, tudo bem? Então, seu Marcos, eu não sabia dessa... Eu suspeitei, não vou mentir pro senhor. Eu suspeitei que deveria ser assim, mas eu não sabia. Ainda me fiz de inocente. Falei assim, eu não manjo muito estacionar do jeito que o senhor falou, mas pode deixar que da próxima vez... o rapaz foi tão engraçado que não foi lição de moral, nada. Simplesmente de eu ter perguntado o nome dele, o semblante dele já caiu. Ele já ficou mais pensativo. Ele falou assim... Ele depois falou assim, não, fica tranquilo, depois eu te ensino como que faz, você entra de ré e tal. No outro dia, lógico, eu sei fazer isso. No outro dia eu estacionei o carro normal, assim, de ré, como ele tinha falado. Aí ele chegou também, aí eu falei, oi, seu Marcos. Lembrei o nome dele. Aí já ficou mais assim, né? Já criou uma certa relação. Aí ele falou assim, cara, você estacionou o carro lá, que legal, meu, agora ficou bom pra você, ficou bom pra mim. Você vê como que é? Ele chegou todo eufórico. Rosnando, né? Esse negócio do nome, eu aprendi em uma empresa. A empresa falava muito, chame o cliente. A coisa mais bonita que o cliente pode ouvir é o nome dele. O nome é uma coisa muito forte. Você está no aeroporto, o aeroporto lotado. Se alguém falar assim no alto-falante, Rafael comparecer, você não ouve o resto, você ouve o Rafael, blá, 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 blá. E aonde comparecer. Você fala, caramba, e agora? Porque o nome é muito forte. Então, assim... Não chame de gordinho, de magrinho, fininho. Você tem que entender a diferença. Diminutivo de nome é uma coisa. Apelido é outra. Por exemplo, a minha cunhada chama Stephanie. A gente carinhosamente chama ela de Teté. Sim. Tem uma amiga nossa que chama Débora. Você chama de Dedé. Eu chamo de Deadless. Eu escrevo Deadless. Conhece desde pequenininho. Então, assim, isso é uma coisa. É um diminutivo do nome e tal. Agora, apelido é outra coisa. É o cabelinho, o fulaninho, né? É um apelido que não é um apelido. Eu tenho vários apelidos. Não. Assim, são vários pontos pequenos que tornam a empresa séria. Esse é um ponto pequeno que torna a empresa mais séria. Então, motiva, né? Motiva. Então, assim, não precisa olhar para esses fatores desmotivacionais. Como que você faz? Conversa com a pessoa. Conversa, pergunta, feedback. Avaliação. Coloca avaliação a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada um ano. Coloca avaliação. Na avaliação, não é assim, eu estou te avaliando para te mandar embora ou te promover. Não. O que seria legal aqui, né, para a gente avaliar a pessoa? Por exemplo, tem empresa que uniforme é um critério de avaliação. Por quê? Porque imagina você chegar lá na Localiza para alugar um carro e a menina está de regata te atendendo. Está totalmente fora do padrão. Então, uniforme é uma coisa a ser avaliada? Sim. Na Localiza, o uniforme precisa ser avaliado. Porque nós vamos falar isso no episódio de cultura. Então, você que quer implantar uma cultura na sua empresa, assista ou ouça o episódio de cultura. Não sei quando vai sair, mas você vai ter que assistir lá. Então, assim, o que eu preciso avaliar na minha empresa? Por exemplo, produtividade na minha empresa é importante? Vou avaliar. Pontualidade. O cargo do analista de marketing, ele precisa ser pontual? Não, é home office. Então, eu não vou avaliar a pontualidade para o bendito. Sim. Veja o que é necessário, avalie. Chega lá para o cara e fala, pessoal, a cada 6 meses a avaliação. Tá? Então, todo mês de dezembro, junho, lá na minha empresa, junho é avaliação prévia, dezembro é avaliação final. E cumpra. Prometeu. Não, é assim. Cumpra. É com data. Você tem que cumprir. A gente vai ter uma avaliação aqui em junho, tá? Isso. Não. É dia Aí chega junho e o cara fala que dia. Que dia que vai acontecer? Dia 20 de junho abre as avaliações. Você tem até o dia 22 para avaliar você e seus coleguinhas. E no dia 25 a gente vai mostrar os resultados finais. Feedback. Legal.
Dezembro, Legal. dia 10 de dezembro começa a avaliação, dia 12 você tem que avaliar todo mundo, pro dia 15 a gente já falar sobre as notas finais, pra gente já falar sobre as promoções, quem vai ser promovido, quem vai entrar em janeiro com cargo novo, quem vai entrar em janeiro desligado, ou quem vai entrar em janeiro com só com o dissídio. Só vai ter o dissídio de alteração. Não, legal, entendeu? mas é legal. Mas não, mas isso existe. Tá claro ali. É sem piadinha, é sério. Não, eu isso sei. É sério, né? Eu sei. Tem que ser assim. É. Então, assim, marque data, marque tudo certinho, o horário. E cumpra. Coloca os... Por quê? Se a pessoa sabe os critérios de desligamento, manutenção ou promoção, e ela sabe que ela vai ser avaliada todo mês de junho e dezembro, ela já tem um ótimo trilho para ela guiar. Já tem um ótimo trilho. Ela fala, caramba, meu... E outra coisa, por que é bom o cumprimento? Chegou junho, ela tá ali, né? Vivendo a vida dela, achando que é toda... Quando ela pegar a avaliação dos amigos dela, claro, sem abrir nomes, pelo amor de Deus, né? Quando ela pegar ali a avaliação anônima, sem nomes... Tem que ser anônimo. E assim, né? E assim, vamos dar um exemplo. É uma avaliação que eu gosto muito de usar. De 1 a 3, né? De 1 a 3. Então, 2, você foi dentro da média. Né? De 2 a 2,5, você foi dentro da média. De 2,5 para cima, já foi uma avaliação muito boa. Só que de 2 para baixo... Tchau. É uma avaliação muito ruim. Porque a tua média foi muito baixa. As pessoas foram dando só 1,5 para você. Primeira vez que ela pegar isso na mão, ela vai falar, opa. Mas se ela for uma pessoa séria, ela vai falar, opa, isso aqui não é brincadeira. Às vezes tem colegas que têm problemas ali, pessoais, aí o problema é isso, né? Aí você acaba prejudicando uma pessoa pelo problema pessoal que você tem ali, cara. Mas, Rafa, a avaliação, depois a gente vai falar só sobre isso. O imperador, ele tem que observar muito da pessoa. Também tem que ter tem ali a percepção dele. Tem que saber, por exemplo, às vezes você tem inveja dele. Isso. Aí você vai avaliar o cara mal. Mas aí você tem o critério de avaliação, ele tem que ser assim, ó. Aquela puxada de tapete. De 1 a 3. Por que você tá dando do 1 pra ele? Explicar, né? Tô dando 1 porque, cara, por exemplo, pontualidade. O cara vive chegando atrasado. Caramba, mas todo mundo deu 3 pra ele. Só você deu 1. Então, assim, o bom dessas avaliações 360 graus é bom que ela barra a injustiça. Pode dar 1, dá 3 para você em tudo, pode se avaliar no máximo de tudo e pode dar 1 para ele em tudo. Por quê? É a nota geral, entendeu? O máximo que você fez foi puxar a pontuação dele para baixo. Mas se você pega 10 pessoas, 9 dão 3 e uma dá 1, você soma tudo e divide. Qual que vai ser a média do cara? 2,9. Vai ser altíssima a média dele ainda. Sim, entendeu? Você não prejudicou o cara em nada. Depois a gente faz uma explicação só de avaliação. Só para falar sobre isso. Mas assim, como avaliar o seu colaborador. Exatamente. Onde eu quero chegar? Você fazendo a avaliação, deixando claro tudo que nós falamos agora. Deixa claro tudo, bem claro. Você não vai ter problema de desmotivação, porque as pessoas vão se sentir mais seguras, elas vão saber para onde elas estão indo e elas vão ter que saber o que elas podem ou não fazer. Legal. Isso vai ajudar. Legal. Maravilha. Essa dica foi bem interessante, bem tranquila da gente conversar, né? Porque somos seres humanos, então a gente tem que entender que o universo é humano quando se trata de organização, né? É isso aí. Marcão, então, onde as pessoas podem nos encontrar? Elas podem nos encontrar todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no canal no YouTube. No Instagram, tá como Eu Marco Castro. No Facebook também, Eu Marco Castro. Elas podem encontrar aqui os conteúdos de gestão, os cortes, os podcasts, os flows, as conversas. E tenho certeza que a gente vai ajudar bastante pessoas aí. Maravilha. Esse é o nosso objetivo. Transformação nas empresas. Transformar pessoas. E nos imperadores. Tornar pequenas empresas em grandes impérios. Pequenas pessoas em grandes imperadores. Grandes imperadores. Maravilha, Marcão. Obrigado. Valeu.